O Pulgar já voltou a treinar com o grupo após uma lesão no pé direito. O Pulgar estava afastado desde junho e deve ficar à disposição para o Clássico. Julho, agosto, setembro, outubro. 4 meses depois ele volta quando? Exatamente. Então ainda não é certo o retorno dele. Tem um dele. Percentual aí, pelo que você sentiu da sua fonte? É difícil, porque tem muito treinamento ainda. Assim, de fato pode acontecer. Ele pode sentir dor novamente no local da cirurgia. Tudo pode acontecer. Mas se ele não sentir dor, o sintético atrapalha quanto? Eu acredito que ele, pelo menos, será relacionado. Agora, jogar é uma outra história. Entendi. Mas assim, eu acho melhor não jogar, não. Porque o sintético... Não reclamam tanto do sintético? Falam mal. Melhor não. Bota ele pra jogar depois. Eu particularmente acho que se o jogador estivesse se sentindo bem, eu acho que ao menos ele tem que ser relacionado e, se precisar, ganha uma minutagem. Acho que nesse primeiro momento ele não pode ser titular, até porque a dupla de volante, Jorginho e Saúl, estão se entendendo muito bem, a gente sabe disso, mas o retorno do Pulgar é um reforço caseiro para o Felipe Luiz, até mesmo para ele ter mais opções. Num determinado momento você pode tirar o Saúl e botar o Pulgar, que tem mais pegada, mais marcação, enfim, dá mais possibilidades do Felipe Luiz montar a equipe dele, que a gente sabe que ele monta o time dele baseado muito no estudo que ele faz do adversário. Então é um baita reforço caseiro para o técnico Felipe Luiz nesse restante de temporada. Muito bem, tem que ver o que ele está estudando, né? Se é o primeiro tempo do Mirassol, se é o segundo tempo. Se ele está estudando o jogo do Inter contra o Internacional, ou se ele está estudando o primeiro tempo, entendeu? Ele tem que ver. Sim. Bem bonitinho qual que é esse fogão, que eu acho que nem eu, Pedrosa, tô sabendo dizer pra tu que fogão que eu tenho. Ele tá estudando tudo. Porque ele vai querer pegar os pontos fracos também, pode ter certeza. Eu acho que ele vai se preparar para o Botafogo do primeiro tempo contra o Mirassol, mas ele vai querer usar o segundo tempo contra o Mirassol para poder ajudar a equipe do Flamengo a vencer. Pode ter certeza que ele está olhando isso. O Flamengo tem 2 jogos a fazer com o Sport, esse do primeiro turno e o segundo turno. E a taça das bolinhas também. O Flamengo pode encarar o Sport já rebaixado. O que isso quer dizer? Novembro? Que é muito mais fácil de você encarar o time já rebaixado. Qual é a data de novembro ali? 13 de novembro. 13? E o Sport vendeu o mando desse campo. O único jogo que o Sport vai vender o mando, tirando da Ilha do Retiro, levando para a Arena Pernambuco, vendendo por 3 milhões de reais. Ou seja, limpo. Largou porque quer o dinheiro. Óbvio. E já assim, caiu, vai ganhar dinheiro. E já ganhou, na verdade, porque eles assinaram dia 30 de julho e o pagamento foi 48 horas depois da assinatura. Ou seja, o dinheiro já caiu na conta, provavelmente eles já gastaram e eles sabem que, assim, dificilmente vão ter uma renda como essa de 3 milhões de reais na Ilha do Retiro. Então fizeram certo, levaram o jogo para a Arena Pernambuco e deixando 30% da torcida visitante, no caso o Flamengo, ter à disposição ali de ingresso. A torcida do Sport está revoltada, mas eu acho que a diretoria agiu certo. Agiu porque tu é Flamengo, né? Não, assim... Venê, se você fosse Sport, você não ia pensar assim. Fernandinha, pensando no dinheiro... Não, o torcedor não tá pensando em dinheiro. Mas o torcedor tá pensando errado. em ficar na Série A, em jogar em casa. Eu não tô criticando, gente. Já tá rebaixado. Não, e outra coisa. Sem sacanagem, o torcedor ele pensa sempre esportivamente. Claro. Tá? Matematicamente, o Sport ainda não está rebaixado. Sim. São 12 pontos de diferença pro primeiro colocado fora da zona. Mas a gente sabe que, cara, é praticamente impossível o Sport conseguir ter algum tipo de sobrevivência dentro do campeonato. O clube precisa de dinheiro, o clube precisa se pagar, o clube já vai perder renda no ano que vem porque ele vai cair para a Série B. Então, assim, eu entendo o torcedor ficar revoltado, mas a cabeça da diretoria, que tá fazendo um péssimo trabalho, senão não tinha caído, cara, eu preciso manter aqui o meu clube financeiramente respirando. Totalmente normal. Só aconteceu. A fofoca é a seguinte. E você aí que recebeu foto do Gerson com a cabeça do Palmeiras na inteligência artificial, não repassa que é fake news. A gente vai explicar aqui que a gente gosta de falar a verdade nesse programa. O que aconteceu? A Leila botou uma publicação. Quem foi que botou? Foi a Leila? Alguém publicou algo. Não, o Gerson marcaram publicou a Leila. isso aí. O Gerson publicou a foto. Aí botaram, Leila Pereira, já posso buscar ele no aeroporto? E o Gerson curtiu. Foi isso. Então tá aqui. Será que ele esbarrou? Ele botou essa foto aqui, pá. Aí vem o não vou ler, que é o nome estranho. Já posso ir buscar ele no aeroporto, Leila Pereira? Isso. Tudo bem, uma pessoa foi lá e comentou isso. Aí sabe o que o Gerson foi lá? Curtiu esse comentário. Será que não foi sem querer, Fernanda?
Pode ser, porque às Já vezes vi acontece muito comigo. casamento acabando por causa disso. É verdade. Vai explicar depois é complicado. É, porque a menina botou a foto do biquíni. Aí, sem querer, curtiu. Aí o Edson cortou a foto. Eu não curti, não. Foi sem querer. Exato. Eu curti da minha Vai avó passando embaixo, assim, que ela ó. tá no Eu tenho um Instagram. amigo que ele falou pra mim, cara, uma curtida muda muita coisa na minha vida. É. E também tem um detalhe. Ele é canhoto de mão? Pois é, não sei. Sabe por quê? Tem que pensar nisso também. Porque a pessoa que é canhota, ela mexe com a mão esquerda. E Aí o já coração arrasta fica ali, bem né? desse lado. Então, nesse Porque caso dos comentários- a timeline ela é feita pra quem é destro. Então, Verdade. vem aqui longe do coração. Você vai passando Mas aqui. ali não, ó. Os comentários não, é na direita. Então ele é destro. Foi isso. Foi sem querer, com certeza. Olha, sem querer ou não, vamos Também aos é fatos. falta. Vamos aos fatos, tá? Primeiro, eu acho que isso não vai demorar pro Gerson querer voltar pro futebol brasileiro. Eu falei isso antes mesmo dele ser anunciado pelo Zenit. E pro Flamengo, nessa gestão, ele não volta. Esquece. Você já trouxe essa informação. Tanto é que a forma como ele saiu, gente, assim, o post de despedida do Flamengo pro Gerson, se vocês analisarem aí, teve jogador que não tem a metade da história do Gerson, que teve uma publicação muito maior e melhor na saída desse tal jogador. Mas enfim, com essa gestão, o Gerson não volta. Sobre o Palmeiras, eu sou um cara curioso. E é óbvio que quando saiu notícia, e pra ser sincero, teve jornalista dizendo que sim, há conversas do Gerson com o Palmeiras, jornalista lá de São Paulo. Mas aí eu fui apurar. Conversei com as pessoas que fizeram a negociação do Gerson lá no Zenit. Me garantiram que não tem nada. Sim, de fato, o Gerson pode sair do Zenit, mas não seria para voltar para o futebol brasileiro. Seria para um outro clube que eu não consegui descobrir qual é. Mas entre Gerson e Palmeiras, o que eu tenho de informação, não sou dono de verdade, enfim, não tem nada, nenhuma negociação. E aí é uma opinião. Se ele faz esse movimento de voltar agora para o futebol brasileiro e para o Palmeiras, a idolatria dele, que ainda ficou no Flamengo, embora tenha caído para muita gente, acaba de vez. Então tem esse tchá-tchá-tchá na imprensa de São Paulo que pode existir essa Se eu conversa. não me engano, foi o Felipe Facincani, o jornalista que noticiou sim. isso, só para dar os créditos. Mas aí será que ele viria pro Palmeiras, o Pedrosa? Fernanda, não duvido nada. O Andrés Pereira não foi pro Palmeiras e ele não falou que ia voltar pro Flamengo. Copa do Mundo tá batendo na porta. Qual é a chance do Gerson jogar no Flamengo? Se é zero, qual é o outro clube no Brasil que dá a prateleira de visibilidade para ele? É o Palmeiras. Claro que tem outros que podem fazer isso? Podem. Mas o clube que está mais próximo dos títulos, o clube que é mais estruturado, em que o Gerson iria se encaixar melhor, digamos assim, podemos falar, é o Palmeiras. E pensando em Copa do Mundo, que ele sai daqui como titular da seleção brasileira e agora ele não é nem mais convocado, se você pega uma reta ali de 6 meses e o Gerson acaba com o início do futebol brasileiro e já vai iniciar mesmo em janeiro. Hoje, eu não levaria o Gerson para a seleção. Ele não tem vaga para mim. Agora, futebol muda rápido, em 2 meses. Há 2 meses o Rodrigo também era um jogador que era descartado. O Vinícius Júnior não jogava nada. O Estevão era uma promessa que não acontecia. Então eles aí meteram gol. O problema do Estevão é quando ele encontra o Glorioso. Não, mas Entendeu? sobre o Gerson... De resto... Gente, assim, acho que as pessoas precisam ter um pouquinho de noção. Ele pode ter a vontade que for de sair do Zenit. O Zenit, para abrir mão dele, Não abre. é só se pagar o que pagaram ao Flamengo, que no caso 25 milhões de euros. Gente, o Zenit, os russos, eles têm muito dinheiro. Ah, você tá triste, você vai ficar encostado aí, ó. Ó, quantas vezes o Wendel, por exemplo, quase foi pro Botafogo? Sim. Quantas vezes deu entrevista, eu quero voltar. Os russos, ó, O Nino. não estão nem Vasco aí. e Fluminense tentaram o Nino. Não sai, esquece. Gente, o Gerson, ele fez um movimento horrível na carreira dele, na minha concepção. Não julgo. Repito o que eu falei. Agora, se de fato o Palmeiras tentar e ele quiser voltar, só pagando aos russos, porque eles não liberam. Importante. Vamos lá. O Racing, adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores, perdeu mais um jogador para os duelos com o Flamengo. E esse jogador é muito importante. Trata-se do zagueiro Fraco Pardo, titular absoluto na equipe argentina. Ele teve uma lesão muscular confirmada e não fica à disposição para encarar o Flamengo na semifinal da Libertadores. Além do Pardo, o Elias Torres, o atacante, rompeu o ligamento do joelho e também será desfalque no Racing. O Elias Torres, embora não seja titular, mas segundo um jornalista argentino que acompanha o Racing, disse que ele era uma peça importante porque o treinador do Racing gostava muito de utilizá-lo, como se fosse um 12º jogador. O BAP, presidente do Flamengo, ele falou sobre a arbitragem. E vou te falar, gostei da declaração dele, achei que ele fosse, enfim, cair em cima da arbitragem, culpar a arbitragem em algum momento. De fato, eu imaginava isso.
Mas ele não botou a queda de rendimento do Flamengo na culpa da arbitragem, não. Ele disse o seguinte: como dirigente, a gente também tem que parar de buscar muletas quando a gente não joga bem. Eu não acho que o Flamengo perdeu para o Bahia por causa da expulsão do Danilo. A expulsão do Danilo comprometeu uma estratégia de jogo? Compromete. Atrapalha o plano que foi montado? Atrapalha. Mas não é verdade que o Flamengo perdeu aquele jogo e a liderança apenas por causa disso. Nunca é um fator só, são vários fatores. Parte deles são de responsabilidade nossa, parte tem a ver com o imponderável do futebol, que faz que a gente tenha essa paixão. E parte tem a ver com a primeira parte, que é eventualmente o erro do árbitro. Botafogo perdeu um jogador expulso com 1 minuto na final da Libertadores. Dominou e ganhou o jogo. Quem viu o jogo achava que o Botafogo não tinha um jogador a menos em campo. Eles conseguiram achar alternativas e soluções para uma perda naquele momento. A derrota nunca é por um fator só. A expulsão do Wallace atrapalhou o Flamengo? Claro que atrapalhou. A gente estava perdendo por 1-0 naquela altura. A expulsão dele foi no final do jogo. Isso foi determinante para a derrota? Se ele tivesse ficado em campo, talvez a gente pudesse ter buscado um empate, uma virada. Mas também não é garantido. Cara, eu gostei dessas declarações. E o BAP ainda disse mais aqui, ó. A comissão de arbitragem diz: os árbitros são seres humanos. Eles são impactados pelo calor do jogo, pela maneira como os jogadores tratam eles. E é tudo verdade. Vou contar um segredo para vocês: os jogadores também são seres humanos, também são impactados pelas atitudes dos árbitros e também têm o direito de achar que, em situações semelhantes, ele está tratando supostamente iguais de maneira diferenciada, e isso gera um desafio. Como é que você resolve isso? Com acompanhamento, com critério, com treinamento, e isso é um processo que leva tempo. A gente critica a CBF a respeito disso. Os clubes têm uma alternativa, uma solução melhor para isso? Não temos. Isso significa dizer que a gente não possa ter? Não, a gente pode ter, a gente deve ter, mas isso demanda o quê? Tempo, dedicação, trabalho, esforço. Isso não é feito do dia para a noite. Cara, o BAP sempre muito coerente. Você, do outro lado, você tem o direito de concordar ou não, mas ele, pelo menos, ele é coerente no discurso dele, não foge da coerência dele. E é isso, né? Dizer que o Flamengo caiu de produção só por causa da arbitragem, também não concordo. Óbvio que a arbitragem tem chamado a atenção, tem errado muito, só não tem errado para o Palmeiras ultimamente. Tanto é que o Palmeiras, em tom de defesa, soltou uma nota oficial com receio da arbitragem pesar um pouco mais para o lado deles, em determinado momento, por conta dessa, digamos, cobrança dos demais clubes. Mas enfim, a arbitragem tem chamado a atenção de maneira negativa, isso é inegável. De acordo com informações do jornalista Antônio Carlos, o Flamengo prepara uma investida importante no mercado e tem como principal alvo o atacante Marcos Leonardo, atualmente atuando no futebol árabe. O jogador, revelado pelo Santos e com passagem pelas seleções de base, não vem recebendo o tempo de jogo que esperava e estaria disposto a retornar ao Brasil. Entre as opções que surgem no seu radar, o Flamengo aparece como destino ideal, tanto pela visibilidade quanto pelo projeto esportivo do clube. A diretoria rubro-negra estuda um empréstimo com opção de compra até 2026, modelo que facilitaria a negociação e permitiria uma avaliação mais profunda do atleta dentro do elenco. O nome de Marcos Leonardo agrada especialmente ao técnico Felipe Luiz, que acompanha de perto sua situação e acredita que o atacante pode se adaptar rapidamente ao estilo ofensivo que pretende consolidar no time. Marcos Leonardo, por sua vez, enxerga no Flamengo uma oportunidade única de retomar o protagonismo e se recolocar no radar da seleção brasileira, mirando um lugar na próxima Copa do Mundo. O atacante entende que vestir a camisa rubro-negra, com toda a visibilidade e peso que ela representa, pode ser fundamental para alcançar esse objetivo. O Flamengo, que busca reforçar o setor ofensivo após recentes mudanças no elenco, vê no jogador uma peça estratégica para elevar o nível de competitividade do time. As tratativas ainda estão em fase inicial, mas a expectativa é de que as conversas com o clube árabe avancem nas próximas semanas. A diretoria segue firme em seu planejamento de unir juventude, talento e experiência, apostando em nomes com potencial de valorização e capacidade de manter o Flamengo entre os principais protagonistas do futebol sul-americano. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Marcos Leonardo será um grande reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário.
Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.